Esse Salmo 139 é muito importante. E eu vou ler com os irmãos e depois nós vamos refletir sobre algumas coisas que estão presentes nele e que podem nos ajudar a aperfeiçoar um pouco mais, ou ainda mais, a nossa relação com o Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha que coisa boa que o salmista está dizendo: Senhor, tu me sondas. E mais especialmente, Senhor, tu me conheces. Ele conhece você com tanta profundidade que você nem imagina o quanto ele sabe a seu respeito. E você vai se surpreender nesse texto, como que ele tem um conhecimento tão amplo e tão profundo a seu respeito. Veja só o que diz o texto: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e sabes quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Então o Senhor sabe o seu caminho, onde você anda, quando você assenta, quando você se levanta, e Ele entende, conhece e compreende os seus pensamentos. Os pensamentos que representam o conteúdo mental que você tem. Isso está aos olhos de Deus patente. Então Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você raciocina, como é que você age, como é que você sente. Ele conhece a estrutura da sua vida. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Talvez você não se lembre e nem sabe do que eu estou falando, mas o Senhor Deus é capaz de dizer tudo o que aconteceu na sua vida, porque a sua vida é patente aos seus olhos. Tem coisas que você já esqueceu, tem coisas que você recalcou dentro de você, tem coisas que você resolveu viver como se elas não existissem, tem coisas que o Senhor sabe a seu respeito, que provavelmente você mesmo não sabe. Ele entende a sua vida como você não entende. Ele conhece a sua vida muito mais do que você conhece. Por isso ele pode ser muito decisivo no desenvolvimento da nossa vida, na cura da nossa vida, tanto emocional, espiritual, material, porque ele sabe os caminhos pelos quais nós andamos, os caminhos nos quais nós fomos vitoriosos. Ele sabe os caminhos nos quais nós fomos derrotados. Ele sabe os caminhos que nós já trilhamos na vida. Portanto, aos olhos de Deus, a nossa vida é virada do avesso, porque Ele não tem nenhum limite para conhecer o que está dentro de cada um de nós. Isso é assustador, saber que nossa vida está tão nua aos olhos de uma pessoa tão especial, tão santa e tão pura. Mas é que o Senhor, na sua constituição, diz a Bíblia que Ele é amor. E por amor Ele nos conhece. E Ele não nos rejeita. Ao contrário disso, Ele quer que nós o conheçamos. Que nós saibamos o que Ele pode fazer por nós. E como por amor Ele está disposto a fazer algo transformacional na nossa vida, pelo que nós lhe seremos eternamente agradecidos. Vamos ver mais um pouquinho, olha só o que diz o texto. Diz assim: ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece. Antes de você falar, antes da sua língua pronunciar a palavra, Ele já a conhece no seu cérebro, Ele já a conhece dentro de você. Porque Deus tem a capacidade de estar nesta dimensão da nossa vida, muito acima e muito além do que nós imaginamos. Mas basta saber que o salmista diz: ainda que a palavra não chegou na minha língua, o Senhor já a conhece. Então isso mostra que Deus tem acesso a algo que nós ainda nem falamos, mas algo que nós pensamos, algo que nós sentimos. Portanto, Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando Ele decidiu pedir o nosso coração, Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque Ele sabia que o nosso coração era enganoso, e como diz o salmista, o nosso coração precisa estar nas mãos do Senhor, porque ele é corrupto,
É um coração que se desorganiza no dia a dia da vida e acumula dentro de si tantas coisas que o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor sabe, porque estão patentes aos seus olhos todas as coisas. Veja também, depois vocês vão ver o que é tão bom que isso aconteça. No primeiro momento parece assustador, e a gente acha que melhor seria se ele não conhecesse a nossa vida pelo avesso. Mas é exatamente porque ele a conhece, que ele sabe onde estão as nossas feridas, ele sabe onde estão as nossas dores, ele sabe onde estão os nossos descaminhos, ele sabe onde estão as nossas dificuldades. Por isso que por amor ele pode nos assistir nas coisas mais profundas que nós precisamos. Ainda coisas que nós nem sabemos, ele pode trazê-las à luz e nos dar uma percepção de como ele pode resolver questões que muitas vezes nos machucam há anos e anos e nós não sabemos como lidar com elas, mas pela graça o Senhor pode, porque ele sabe onde está o problema, ele sabe onde está a dor, ele sabe onde está o momento traumático e ele pode resgatar isso, perdoar isso, curar isso e lançar isso no fundo do mar, exatamente porque ele te conhece na intimidade. Isso é assustador por um lado, mas é curador por outro lado, porque nós estamos sendo vistos não por uma pessoa qualquer, não por um inimigo que nos quer mal e deseja ver a nossa queda, mas nós estamos sendo observados por aquele que nos ama e nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, sendo ele mesmo, em essência, o amor que se manifesta no cuidado de cada um de nós. Veja só, diz assim, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Então significa que por trás, por diante, por lado, por cima, por baixo, não importa, você vai ver, não importa onde você estiver, não importa por onde você anda, você pode ter certeza que esse Deus poderoso, que te elegeu como um filho, ele coloca a boa mão dele em cima da sua cabeça, onde quer que você esteja. Porque ele conhece você. E ele vai com você. Em alguns momentos, talvez, ele tenha que deixar você ir sozinho, porque o lugar para onde você vai não é agradável para ele. Mas ele te espera lá fora, para que quando você voltar, ele continue cuidando da sua vida, porque o propósito dele não é te prejudicar. O propósito de Deus, diz a Bíblia, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham ao conhecimento da salvação. Então veja só, veja lá o verso seguinte. Diz assim, tal conhecimento, esse conhecimento que eu estou falando com vocês aqui, diz o salmista, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Esse conhecimento é maravilhoso para você? Saber que o Senhor conhece a sua vida lá na intimidade, que Ele sabe onde está a sua dor, que Ele sabe onde está o seu problema, sua dificuldade, sua luta, que a mão dele está sobre a sua cabeça, é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado. Então é um conhecimento elevado que eu não posso atingir. Então significa que é tão maior do que minha capacidade de discernimento. Nenhuma ciência humana pode explicar essa dimensão. Nenhum conhecimento humano pode atingir isso, porque o salmista mesmo diz, é sobre modo elevado, que eu não posso atingir. Então Deus é tão grandioso, é tão extraordinário, e a sua manifestação é tão poderosa, o seu poder é tão grandioso, a sua misericórdia é tão extraordinária, que a gente não tem como explicar, a não ser que a gente possa apenas sentir-se abençoado por isso, ser grato por isso, e reconhecer que Deus é muito maior do que tudo que nós possamos imaginar. Por isso que o que Ele faz por nós é mais do que podemos imaginar ou pensar, porque nós pensamos com os limites da nossa mente, mas a mente do Senhor é eterna, é infinita, é insondável, é grandiosa demais, que nós não conseguimos abarcá-la. Olha só o que esse salmo diz, quer ver? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Às vezes nós nos escondemos das pessoas, nos escondemos, como Adão se escondeu de Deus supostamente quando lhe desobedeceu. Mas o Senhor perguntou: onde estás, Adão? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia, mas ele queria que o Adão se desse conta de onde ele estava. Ele queria que o Adão se desse conta do que tinha acontecido. A grandiosidade do nosso Deus é tão magnífica e tão extraordinária que o salmista diz: como que eu posso me ausentar da sua face? Mesmo que eu queira me esconder dele, eu não consigo, porque ele é o Deus poderoso da criação. A Bíblia diz que ele é, nos seus grandes atributos, ele é onipresente. Não há nenhum lugar onde eu possa estar que ele não possa me ver, que ele não possa me enxergar. Então existe de fato algo extraordinário, é que nós não podemos fugir da sua face. Mesmo que a gente tenha a sensação de que ele não está vendo, mesmo que a gente tenha a sensação que ele não está sabendo, mesmo que a gente tenha a sensação que conseguiu iludi-lo ou enganá-lo, ou mentir para ele, mas ele não se ilude conosco, porque ele não depende da nossa competência em relação a ele. Ele está muito acima da nossa competência. Ele está lá, como aquele que está acima e além das circunstâncias, e olha para nós com olhar de misericórdia, porque diz a Bíblia: se não fosse as misericórdias do Senhor, o que teria acontecido conosco? De há muito teríamos sido aniquilados. Então tem muitas coisas que acontecem que nós nem nos damos conta. Basta o Senhor estar ausente para tanta coisa que não aconteceria pela mão dele ali sobre nós. Basta ele estar ausente para coisas difíceis acontecerem que nós não temos nem condições de controlar. Porque o Senhor nosso Deus é poderoso. Por isso que grandes coisas vão acontecer aqui no momento em que nós o conhecermos, no momento em que nós exercermos a nossa confiança nele, na fé que ele nos deu, na bênção que ele nos deu, de podermos estabelecer com ele um relacionamento. Nós somos como formiguinhas pequeninas diante de uma montanha gigantesca. Então nós não podemos mover a montanha, mas a montanha pode nos agasalhar e nos abrigar. Deus, eu não sei onde que eu posso me esconder do Senhor. Então hoje nós vamos aprender que não adianta querer esconder dele, é melhor estar diante dele, é melhor abrir a vida para ele, a fim de que ele possa nos ajudar a fazer uma leitura não somente de quem ele é, mas de quem nós somos e de como nós podemos abrir a nossa vida para que ele possa operar em nós coisas especiais, transformacionais, que vão fazer de nós criaturas libertas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais verdades conhecermos a respeito de nós mesmos, tanto mais libertação teremos. Quanto mais Deus nos der a conhecer a respeito de nós mesmos, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, tanto mais libertação Ele nos dará, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O 8 agora. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Então como fugirei da tua face? Como me ausentarei da tua presença? Então muitas vezes nós oramos pedindo a presença de Deus. Nós temos que começar a orar pedindo que Deus nos aceite na sua presença, que é muito mais bíblico. Senhor, quero estar inteiro na tua presença. Não quero fugir da tua presença, não quero me esconder da tua presença. Quero estar em condições de estar na tua presença. Aconteceu isso certa vez com um jovem chamado Isaías, que até depois tornou-se um profeta e escreveu um livro que está na sua Bíblia, o livro de Isaías. Diz a Bíblia que ainda na sua juventude ele foi para um culto de adoração. Chegando lá no culto, ele teve uma experiência muito importante.
A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Imagine aquele jovem estar no culto, celebrando, de repente ele tem uma visão. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você já viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? Já teve alguma experiência dessa natureza? O Isaías teve. Ele estava no culto, adorando. E tinha um coral cantando. Um coral de anjos. Anjos, arcanjos, querubins, todo mundo cantando. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aquela louvação imensa. E o Isaías ali, os olhos espirituais dele ficam abertos. E ele vê aquela louvação, vê aquele trono majestoso, vê o Senhor assentado sobre aquele trono. Ele olha para aquilo, ele fica impactado. E ele, quando ele olha para aquilo, ele acaba olhando para si mesmo e diz assim: eu estou aqui, meus olhos viram o rei. Meus olhos viram a grandeza do rei. Meus olhos viram o trono da graça. Ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esta grandiosidade mostra a minha limitação, mostra a minha pequenez, mostra a minha impureza, mostra que os meus lábios não são nada diante dos lábios angelicais que louvam o nome do Senhor. Ele teve essa visão, porque até então ele estava ali, como um adorador qualquer. Mas naquele dia ele percebeu como a grandeza de Deus se manifestou para ele. Como a majestade de Deus se manifestou para ele. Como ele percebeu a grandeza de Deus. Naquele dia ele olhou para ele mesmo e disse assim: eu sou um pecador. Eu habito no meio de um povo pecador. Meus lábios são impuros, meus olhos viram o rei. E naquele dia o Senhor falou com ele assim: olha, Isaías, vai acontecer algo especial na sua vida. E o Senhor falou com um anjo: vai lá no altar do sacrifício, lá no altar da adoração, pega uma brasa com uma tenaz, um alicate, pega uma brasa, vai lá nos lábios do Isaías, assim, ó, o anjo sou eu, Isaías é ele aqui, aí toca os lábios dele com essa brasa e diz para ele: perdoados foram os teus pecados. E então o Isaías virou para ele e falou assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia assim: quem irá por nós? A quem eu enviarei? Aí o Isaías, com os lábios purificados, se o lábio foi purificado, a cabeça também foi, o coração também foi, lavado de cima a baixo. Então ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então aquele jovem que teve aquela visão, virou um camarada que escreveu um dos maiores livros da Bíblia, o livro do profeta Isaías. Então a Bíblia é assim. Nós não conhecemos a grandeza de Deus, porque o culto é um encontro dos homens com Deus. O culto não é um serviço religioso. O culto é uma oportunidade de relacionamento, estreitar o nosso relacionamento com Deus. Estreitar o nosso relacionamento com o divino, com o eterno. O culto é um momento de visões espirituais transformacionais, visões espirituais que nos elevem, visões espirituais que toquem a nossa vida com a brasa do altar. Tem um hino, não tem? Toca-me com brasas do altar. Toca-me com brasas do altar, fala Deus, meu Senhor. Atento quero ouvir a tua voz, toca-me com brasas do altar. No culto você está na presença do trono da graça, no outro momento você pode estar lá no fundo do poço, lá no abismo. Ah, o Senhor está comigo quando eu estou na igreja louvando, adorando e vendo os cânticos espirituais. Mas o Senhor não está longe de você, mesmo que você esteja no fundo do abismo. Porque Ele está lá. E a mão dele está em cima da sua cabeça, mesmo que você está no fundo do poço. Porque o Senhor está onde nós nem imaginamos que Ele esteja, porque é bom imaginar que Ele está em toda parte. Porque seu atributo principal é a onipresença. Então, não precisa pedir a presença de Deus, só precisa pedir
que você esteja em condições de estar na presença de Deus, que você quer estar na presença de Deus. E é isso que o Salmo vai dizer, é isso que o Salmo vai nos orientar. Por isso que esse Salmo é lindo, porque no mesmo momento que ele mostra um Deus precioso, poderoso, grandioso, extraordinário, que nos conhece nas minúcias da nossa vida, vai nos mostrar quão pouco nós conhecemos de Deus, mas vai nos mostrar quanta misericórdia e graça o Senhor tem para nos resgatar e nos reconciliar com Ele, a fim de que possamos usufruir todas as suas insondáveis riquezas, sermos herdeiros, especialmente, de estar com Ele no trono da sua graça, cujos nomes nossos estão escritos no livro da vida, porque Ele mesmo escreveu o nosso nome lá. Imaginou Deus ter perdido um tempinho escrevendo seu nome no livro da vida? Só para que quando abrir o dia do juízo o livro, seu nome está lá. O selo do Espírito Santo está na sua testa. Então você é um escolhido do Senhor. Você é um agraciado do Senhor. Você é um abençoado do Senhor, né? Se suba aos céus, lá está. Se desça ao abismo, lá está. Se você estiver no fundo do poço hoje, não fique desesperado. Saiba que o Senhor está lá, por isso grandes coisas vão acontecer neste lugar, porque hoje nós vamos entender que o Senhor está presente na nossa jornada, mesmo que nós não o percebamos. Se toma as asas da alvorada, você está aqui dentro da alvorada, está nas asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares. A alvorada aqui é o nascer do sol, é o amanhecer, é a dimensão do espaço. Se eu vá para o mais distante na dimensão do espaço, eu só vou para as longínquas paragens do mar. É para mostrar a grandiosidade dos espaços que eu posso percorrer. Olha o que acontece. Olha só, quer ver? Ainda lá me haverá de guiar a tua. Então não importa onde você estiver, não importa a distância, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, não importa o movimento, importa a convicção de que qualquer que seja a situação, a mão do Senhor está lá e te sustentará. Isso aqui é a diferença, é você saber que em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação que você tiver, em qualquer contexto em que você se encontrar, seja ele bom, muito bom, então você apresentará ação de graças. Seja ele muito ruim, você fará uma oração lamentosa como o salmista fez. E você vai dizer, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está lá, Ele está cuidando da sua lágrima. A Bíblia diz que Ele recolhe a nossa lágrima. E Ele guarda a nossa lágrima. Então Deus sabe por que choramos, Deus sabe a dor, Deus sabe a noite mal vivida, mal dormida, Deus sabe as coisas que acontecem conosco, seja no nascer do sol, ou seja no pôr do sol, seja na distância tão longa, ou na coisa que acontece tão perto. O importante é que o Senhor nos conhece. Veja o próximo versículo, olha, diz assim, ó, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Então, se eu digo isso, se eu declaro isso a meu respeito, se eu sinto isso, se eu percebo isso, olha o que acontece. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para o Senhor a mesma coisa. Pode ser que você esteja no profundo das trevas, mas perante o Senhor não há trevas que Ele não possa transformar em luz, porque para Ele são a mesma coisa. Estava lendo no Apocalipse que o Senhor preparou um espaço para nos receber, e a Bíblia diz que ali não entrará choro, não haverá lágrimas, ali não haverá noite, nem haverá dia, não precisa da luz da lua, nem da luz do sol, porque quem ilumina é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então quem está lá de braços abertos para dizer, vinde benditos do meu Pai, é este que
faz todas as coisas em todos os lugares e pode todas as coisas. Nós precisamos conhecê-lo melhor para exercermos melhor a nossa fé. Antes eu te conhecia de ouvir falar, o pregador falava todo domingo, conhecia de ouvir falar. Agora eu vejo o Senhor, agora eu percebo o Senhor, agora o Senhor é uma verdade na minha vida. O Senhor é o Espírito Santo que me toca, que me envolve, que me cura, que me restaura, que me aconselha, que me convence, que me dirige. Que lindo isso, né? É poético. E a gente não pode perder de vista a poesia desse salmo, porque ele fala coisas profundas, mas fala de uma maneira tão poética que toca os nossos corações, que mexe com as nossas emoções. Olha só o que vai acontecer, olha que coisa linda, quer ver? Pois tu formaste o meu interior. Sabe quem formou você no ventre da sua mãe? A Bíblia diz que tu me teceste no seio da minha mãe. E hoje você está aqui como uma obra de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Ele não tem limite. Ele, se viu você sendo formado no ventre da sua mãe, é porque ele pode ver o seu próprio sentimento, no seu próprio coração, na sua própria emoção. Sabe por quê? Porque ele tem acesso àquilo que ele criou com as suas próprias mãos. Ele só não invade a sua vida porque ele lhe deu a prerrogativa de fazer suas escolhas, porque ele respeita a sua liberdade e a sua individualidade. Quem votou em Deus para ele ser o soberano? Quem votou nele para ele ser o governador? Quem votou nele para dar para ele a autoridade? Sabe de uma coisa? Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Ele não precisa do nosso voto para ser quem ele é. Ele está acima e além das nossas escolhas particulares ou pessoais. Ele é o Deus soberano. Ele é a autoridade suprema. Ele é o dono do universo. Diz a Bíblia: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas você não está aqui por acaso, você está aqui porque você precisa ouvir que Deus te ama e que Ele bate a porta do seu coração e que Ele conhece o avesso da sua vida, mas Ele quer entrar como um convidado. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhosa me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, aí é emocionante, e a minha alma o sabe muito bem. A minha alma sabe que as obras do Senhor são grandiosas, são extraordinárias. Não deixe ninguém te enganar dizendo que você é fruto de um acaso qualquer. Você é a coroa da criação divina. Você é o último momento da criação. Quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Espiritualmente Ele falava. Todas as coisas Ele disse, viu que eram boas. Quando fez o homem, Ele disse, viu que era muito bom. Então, se Deus fez você e disse que era muito bom, não aceite nada menos do que isso. Nem olhe para você como desqualificação de qualquer natureza. Olhe para você como uma obra-prima de Deus, que está dizendo para você que o que Ele fez é muito bom, portanto você é muito bom. Onde tiver alguma mancha, onde tiver alguma doença, onde tiver alguma... vai com o Senhor limpando com o sangue de Cristo, vai passando o sangue do Senhor, vai limpando, até que a sua vida seja aceitável, harmoniosa, limpa, restaurada, transformada, ao ponto de ser chamada de uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, olha o tanto que Deus conhece a sua estrutura. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles
ainda existia. O Senhor me conhece e eu quero que não somente o Senhor me conheça, mas eu quero conhecer o Senhor. Eu quero entender o Senhor. Eu quero estabelecer uma comunhão relacional com o Senhor. Eu quero ser amigo do Senhor. Dizer uma coisa: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada dia que a gente avança nesse conhecimento é um dia que a gente descobre a grandiosidade de Deus. É um dia que a gente descobre um pouco mais. É um dia que a gente descobre mais a vida. É um dia que mais rios de águas vivas vão fluir do nosso interior. É um dia que a nossa vida mais vai celebrar a grandeza de Deus. E nós vamos nos alegrar na beleza da sua santidade. O salmo é muito maravilhoso. 139, anota aí para vocês não esquecerem mais. Se eu contasse todo esse tempo, todo esse conhecimento, tudo isso que o Senhor representa, isso excederia aos grãos de areia do mar. Olha lá, se eu fosse contar só os pensamentos, não tem como, é grandioso demais. Nem que eu transformasse cada pensamento num grão de areia, eu não conseguiria. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Seria uma pequenez se eu desprezasse a grandiosidade desse Deus, que me amou e por mim se entregou. Meus irmãos, não tem outra coisa, a não ser você se emocionar com algo dessa natureza, dessa magnitude. E por você, Ele vai manifestando o brilho dele na sua vida. Você vai ser uma pessoa brilhante. Já viu gente brilhante? Você vai ser uma pessoa brilhante no Espírito do Senhor. Isso é impactante. Um dia Moisés desceu lá do monte, teve que cobrir o rosto porque brilhava demais. A presença de Deus faz a vida brilhar. Vai ser um astro luminoso, a Bíblia diz. Você vai ser uma pessoa muito especial, porque Deus te fez especial. Saiba disso, porque o Criador te fez para você ser uma bênção, para você ser vitorioso, para você abençoar, não somente a sua vida, mas abençoar tudo que estiver ao seu redor, porque você vai ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus. Tomar, ó Deus, desses cabo dos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Olha só o que esse salmo vai dizer. Cuidado com as companhias que você tem. Cuidado com quem você anda. Porque você pode estar prejudicando a grandiosidade de Deus na sua vida, escolhendo más companhias. Olha o que o salmista vai dizer. Passa o próximo. Diz assim, ó, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Então, nós estamos falando aqui coisas boas de Deus, mas tem muita gente que pode estar falando coisas ruins, pode até desqualificando, pode estar fazendo uma série de coisas erradas. Escolha o lado certo da palavra, escolha o lado certo da estrada. Ainda que o caminho seja estreito, é melhor escolhê-lo do que o caminho largo que conduz à perdição. Escolha suas amizades, escolha com quem você vai construir a sua casa, escolha com quem você vai andar. E se tiver alguma coisa errada ou ruim no seu contexto, ore para ver transformação. Ore para Deus transformar, ore para Deus abençoar, ore para Deus fazer prevalecer a grandeza, a bênção e o poder dele. Grandes coisas vão acontecer se nós reconhecermos Deus e fizermos dele a nossa morada. Diz assim, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino eu os que são contra ti e contra ti se levantam. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-me o coração.
Conhece os meus pensamentos. Vê como está meu coração, Senhor. Vê como está a minha mente. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda-me, avalia, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É desse jeito que o Salmo termina. O Senhor te conhece, Ele te viu formado no ventre, Ele te abençoou com o dom da vida, Ele conhece o avesso da sua vida. Agora, Ele quer que você também conheça, que você reconheça. Deus sabe tudo, mas é preciso que você também saiba a seu próprio respeito, se há algum caminho mau, se há algum caminho tortuoso, se há alguma coisa que precisa ser aplainada, se há alguma coisa que precisa ser acertada. Este é um momento muito bom. Grandes coisas vão acontecer na sua vida, se você perceber que hoje é um dia de salvação, que hoje é um dia de restauração, que hoje é um dia de libertação, que hoje é um dia de transformação, é um dia de perdão, é um dia de você acertar com o Senhor e dizer: Senhor, entra na minha casa, diz uma só palavra e minha alma será salva. Veja só uma coisa interessante. Tudo que nós pensamos aqui é para dizer duas coisas. O Senhor nos conhece plenamente e Ele nos convida a conhecê-lo plenamente, para que nós possamos descobrir o segredo da vida eterna. Amém?